17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente, é o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral no estado, inclusive aqui na região. O governo do estado também ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu a SAMU em todas as regiões da Bahia. E tem mais novas unidades habitacionais. É casa e vida nova para as famílias de Itabuna. Na Bahia é assim, governo do estado presente trabalha pra gente. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente. É o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral no estado, inclusive aqui na região. O governo do estado também ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu a SAMU em todas as regiões da Bahia. E tem mais novas unidades habitacionais. É casa e vida nova para as famílias de Itabuna. Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente. É o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral no estado, inclusive aqui na região. O governo do estado também ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu a SAMU em todas as regiões da Bahia. E tem mais novas unidades habitacionais. É casa e vida nova para as famílias de Itabuna. Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente. É o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral no estado, inclusive aqui na região. O governo do estado também ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu a SAMU em todas as regiões da Bahia. E tem mais novas unidades habitacionais. É casa e vida nova para as famílias de Itabuna. Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente.
Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TVC para o sul da Bahia. Eu quero abraçar Ilhéus e Itabuna, as nossas audiências. Forte abraço e obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Eu quero abraçar também você que nos assiste pela internet, seja pelo nosso portal tviplay.com.br, anote aí, tviplay.com.br, ou então aponte o celular para o código de barras que vai aparecer aqui no QR Code, né, que vai aparecer aqui na tela, tá aí do outro lado, né? Tá aqui o QR Code, aponte seu celular e você vai direto para o nosso portal, tviplay.com.br. Lá você vai ter tudo sobre a nossa programação e você ainda vai ter acesso a notícias atualizadas, é isso mesmo, notícias atualizadas minuto a minuto, pelo maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde. Mais de 200 anos aí, 2 séculos, com a população baiana e brasileira. O Jornal à Tarde é nosso parceiro e está inteiramente grátis para você aqui no tviplay.com.br. Acesse agora mesmo, daqui a pouquinho a gente vai passar aqui no rodapé do seu vídeo alguns dos principais destaques de hoje do Jornal à Tarde, tá bom? Olha, gente, hoje é sexta-feira, final de semana chegou e hoje é dia dos quadros Politiza Elas aqui no nosso programa e também o quadro O Assunto É com o Kleber Torres, tá bom? Politiza Elas é com a Lisdeile Nobre, que daqui a pouquinho vai estar aqui, né? E a Larissa, e o Assunto É com o jornalista renomado Kleber Torres, tá bom? Hoje entrevistando aí uma pessoa, né, que realmente é notícia, é um assunto muito interessante, você não pode perder. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes dessa entrevista, hein? Olha, Itabuna hoje, como toda a região sul da Bahia, amanheceu aí nublada, parcialmente nublada, né? O sol ainda não apareceu forte. Nós tivemos a 19 graus até as 6h30 da manhã. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, que é quase divisa com Ilhéus. Estamos em plena Mata Atlântica aqui do sul da Bahia e os termômetros aqui marcando 24 graus. Temperatura agradável, né, aqui fora dos nossos estúdios e aqui dentro também, é claro, né? Aqui estamos a menos de 24 graus, mas lá fora está 24 graus e a máxima hoje em Itabuna não deve passar dos 25 graus. Vai ficar o dia assim bem agradável para você, tá bom? Não deve chover, não há previsão de chuva para hoje. Hoje vai ficar apenas nublado. Amanhã existe uma possibilidade de chuva, 35%, né, de chances de chuva fraca em Itabuna, tá bom? No domingo o sol aparece tímido entre nuvens, mas não chove. E a partir da segunda-feira nós vamos ter aí pelo menos uns 3 a 4 dias com chuvas aqui em Itabuna, tá certo? Em Ilhéus, vamos ver como é que está Ilhéus, você que já está se preparando aí para depois do almoço ir para a praia, ir para sua casa de praia em Ilhéus, então fique sabendo, hein? Em Ilhéus chove hoje, daqui a pouquinho às 11 horas, vai dar uma chuvinha aí, fraquinha, é verdade, mas é aquele chuvisquinho, né? Deve permanecer o dia inteiro nublado, a mínima hoje em Ilhéus foi de 20, nesse momento 24 graus, e a máxima não vai passar dos 25 graus. Amanhã chove também em Ilhéus. Domingo o sol aparece timidamente, não chove, mas o dia vai ficar encoberto. E segunda, terça e quarta deve chover em Ilhéus, tá bom? Guararema aqui bem pertinho da gente com 23 graus nesse momento, não deve chover, mas o dia está bastante fechado, bem nublado, viu? Ibicaraí com 22 graus nesse momento, a máxima não vai passar dos 24, não chove, mas está bem nublado. Itajuípe com 23, né, nesse momento, a máxima não vai passar dos 24, a partir das 11 horas da manhã, deve ficar o dia inteiro nublado, mas sem chuvas. E a nossa querida Vitória da Conquista, manda até um abraço aqui para o nosso querido Gustavo Magalhães, família Magalhães, né, aí em Conquista, 17 graus, hein, que beleza, hein, Gustavo? A pessoa, eu fico imaginando hoje, sexta-feira, hein, a partir das 5 da tarde, aquele momento aí agradável, com vinhozinho aí à beira da lareira, né? Aí um fundizinho com um queijinho suíço, hein? Que maravilha! 17 graus, não vai passar dos 20 graus em Conquista hoje. Não chove, mas fica bem nublado. Floresta Azul com 22 graus, também não chove. Agora, né? Mas a partir das 11 horas pode cair uma chuvinha fraca aí em Floresta Azul, hein? Então já chove hoje em Floresta Azul. Itacaré também chove hoje, 24 graus nesse momento.
a máxima não passará dos 25, não vai dar praia hoje, amanhã, domingo, segunda. Já chove a partir das 11 horas da manhã de hoje, uma chuvinha fraca, né? É verdade. E os ventos vão ficar muito fortes aí em Itacaré, hein? Então não vai dar praia esse final de semana para você querer ir para Itacaré ou quer ir assim mesmo, né? Porto Seguro com 23 graus nesse momento, o tempo fechado, o sol aparece timidamente aí às 11 horas, à tarde volta a ficar o tempo fechado, mas não chove. Amanhã tem um solzinho fraco aí entre nuvens e no domingo volta aí o tempo ficar bem fechado com possibilidade de chuvas. Canavieiras, 24 graus nesse momento, a máxima vai ficar aí nos 25. Chove já hoje, né, a partir das 11 horas, deve chover fraquinho, aquele chuvisquinho, mas chove. O sol aparece timidamente à tarde, a partir da 1 da tarde, entre nuvens. Amanhã também o sol entre muitas nuvens, né? E domingo, segunda e terça, há previsões de chuva para a nossa querida Canes, a Canavieiras, e bem pertinho da gente, uma excelente opção, né? Para o final de semana, mas vai chover em Canavieiras neste final de semana, tá bom? Olha, no programa de hoje a gente vai comentar aqui alguns assuntos políticos, né, da política aqui da Bahia. Vamos falar também da política nacional e da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o marco da internet, que está aí dando muito o que falar nas redes sociais, hein? Olha, eu aproveito aqui para dizer também que nosso programa, além do nosso tviplay.com.br, que está aí no QR Code da sua tela, você pode acessar aí, aponta seu celular aí, você acessa agora mesmo. Lá você também assiste a gente ao vivo. Você também pode nos assistir pelo YouTube. Isso mesmo, você colocou lá no YouTube, coloca /TVI Oficial e vai cair dentro do canal do YouTube TVI Oficial. Lá, além do nosso programa, você vai encontrar toda a programação da TVI, né, inclusive de anos atrás, se você quiser ver algum programa especial. E tem a oportunidade aí de participar com a gente pelo chat aqui do YouTube, mandando sua mensagem em tempo real, tá bom? E a gente vai registrar aqui. Eu conto com a sua participação nesse programa, hein? Olha, gente, vamos falar agora, né, sobre a política aqui na Bahia. Coisa está pegando, hein, para o governo do estado. O governador Jerônimo andou dando uma vacilada aí desde o ano passado, deixou muitas obras pararem no estado, entrou naquele processo de maresia e aí caiu vertiginosamente a sua aprovação perante muitos baianos. Fato esse que está mobilizando a cúpula do PT a nível estadual para não deixar a peteca cair, né? Claro que a gente já até comentou aqui, por que o PT está tranquilo na Bahia? Porque não tem um adversário à altura. O ACM Neto agora já se cogita aí que ele deverá sair candidato a deputado federal ou a vice-presidente da República. É isso mesmo, ele está sendo cogitado para sair vice-presidente da República em uma chapa da direita. Então, isso tira da Bahia a disputa pelo governo do estado, porque no lugar de Neto, quem seria? Aí fala-se no Bruno Reis, que é o atual prefeito de Salvador, e tem realmente um excelente handicap. O Bruno Reis, né, foi bem avaliado, é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, tem trabalhado muito, né, a população de Salvador o conhece, mas o interior da Bahia ainda não. Então, numa campanha para governo do estado, o esforço do Bruno Reis e do partido, né, União Brasil vai ser muito mais forte, vai ter que ser muito mais pesado para suprir aí essa ausência do Bruno Reis no interior do estado, né? Enquanto que o governador Jerônimo tem viajado todos os recantos dessa Bahia. Mas também se fala no PT a possibilidade do Rui Costa sair candidato a governo do estado para salvar a peteca, para não deixar a peteca cair, né? O governo do PT não quer perder esse projeto, que é um projeto de 50 anos administrando a Bahia. Começou lá atrás com Jacques Wagner, que ficou 8 anos, o Rui ficou mais 8 anos, 16, agora mais 4 anos do Jerônimo, 20 anos. Faltam 30 anos ainda para completar esse projeto de 50 anos, né? Então o PT não quer deixar a bola cair. E para isso, comenta-se nos bastidores que o Rui Costa, que atualmente fala-se que ele será candidato a senador, né, na vaga de Ângelo Coronel,
Inclusive o PT ensaiou até rachar com o PSD do Kassab aqui na Bahia, que também é do Ângelo Coronel, que também é do Otto Alencar, para limar o Ângelo Coronel. O PT não está satisfeito com o Ângelo Coronel no Senado porque não tem votado de acordo com a vontade do PT lá no Senado Federal. E isso tem deixado o Jacques Wagner muito chateado. E o Jacques Wagner não quer colocar o Ângelo Coronel de novo no Senado. E para isso quer alguém para ocupar sua vaga. E aí pensou-se inicialmente no Rui Costa. Só que o Rui Costa não quer ver o seu projeto, o projeto do PT aqui na Bahia, desabar. Então, para não perder essa possibilidade aí de uma possível eleição de Bruno Reis ou de ACM Neto, ele quer ocupar esse lugar. É aquela história, poder você não pode perder, né? Então, alguém tem que ocupar espaços. E o Rui Costa não quer deixar esse espaço aí pairando para o lado da direita. Ele quer continuar ali o projeto, né? Então, com certeza, se continuar o quadro como está, o Jerônimo não se recuperar nas pesquisas de avaliação, ele será substituído por uma candidatura do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então, essa é a última notícia aí da política na Bahia, né? O ACM Neto podendo ser candidato a uma vice-presidência da República, numa chapa da direita, né? Inclusive o Bolsonaro, outro dia, né, chegou até a falar que se saísse candidato também, ou se ele sair candidato, ele tem um sonho de botar o ACM Neto. Ele disse até assim, eu estou namorando alguém da direita lá no Nordeste. Esse alguém é o ACM Neto. Por que o ACM Neto está sendo cotado para uma vice? Porque a direita já viu que o Nordeste, o PT, é muito forte. A Bahia, gente, é a porta de entrada do Nordeste. Apesar de ter perdido população, a capital de Salvador, recentemente, perdido o 4º lugar no Colégio Eleitoral do Brasil, a Bahia, aliás, Salvador não é mais a 4ª cidade do Brasil em termos de população, né? Perdeu esse título para Fortaleza, mas a Bahia é muito mais importante do que Fortaleza no cenário político nacional, né? Então, ganhar na Bahia é muito importante para qualquer lado, seja a direita, seja a esquerda. E a direita viu na Bahia a chance, né, de ter uma liderança com a ACM Neto. Então ele está sendo muito namorado pela direita, né? E até pelo centro, porque o Kassab, né, o partido PSD, a gente sabe que aqui na Bahia é da esquerda, mas lá em São Paulo ele está tentando ir para a direita, né? Então ele tem essa vontade também de fazer uma parceria com a ACM Neto, né? Ou com o governador de São Paulo, Tarcísio, pelo Partido Republicano. Então esse é o quadro de momento para a política aqui da Bahia e a política nacional, né? Muita coisa está indecisa, eles estão esperando, claro, a condenação ou não do Bolsonaro, para daí tomar aquelas medidas para ver para que rumo, né? Para que rumo vai tomar a política brasileira. Vamos aguardar para ver. Eu só acredito que o Tarcísio não deve sair candidato a presidente, a não ser que ele vá atender um pedido aí de Bolsonaro. Mas se for fora de um pedido do Bolsonaro, ele já disse que não sai porque ele tem obras importantíssimas para continuar no estado de São Paulo, onde ele está bem avaliado e às vezes não é bom trocar o certo pelo duvidoso, né? É isso aí. Olha, gente, ontem o Supremo Tribunal Federal fechou aquela votação, né, para o marco temporal da internet, aquele marco regulatório que muitas acham que vai ser um início da censura nas redes sociais. Por que isso? Porque, a partir de agora, você não precisa entrar na justiça para que uma rede social derrube um perfil ou derrube uma postagem. Você pode fazer isso através de um ato extrajudicial. Ô Barbosa, o que é extrajudicial? Eu não sou advogado, mas vou tentar explicar para você. Um ato extrajudicial é você procurar o seu advogado, né? Você não precisa ir para a justiça, mas você vai procurar o seu advogado ou um advogado, que se você não tiver um advogado, você constitui um. Aí você fala para o advogado, ó, eu preciso tirar essa postagem da internet. Isso está me desagradando, né? Eu tenho esses motivos aqui para solicitar que retire esse conteúdo da internet. Então o seu advogado vai fazer ali
uma citação, né, extrajudicial, porque não vai passar pela justiça. Daí o nome extra, né? Extrajudicial. Isso não vai passar pela justiça. Vai das mãos do seu advogado diretamente para a empresa Big Tech, para a empresa que é dona daquela rede social. Então, lá nessa citação, o seu advogado vai dizer que necessita que aquela postagem seja retirada do ar por estar desagradando alguém, ofendendo alguém, machucando alguém, né, e precisa que aquela postagem seja retirada do ar. E com isso, a empresa Big Tech, seja ela Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, ela terá 24 horas ali, ou 48 horas, de acordo com a citação, para que ela tire essa postagem do ar. Caso ela se recuse a tirar do ar, né, e você perceba que aquela postagem continua ali, você aí pode entrar na justiça, tá certo? Então essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem. Temos inclusive um trechinho aí, né, Cássio, da votação do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo muito contestado e depois eu explico por quê. Vamos botar aí, Cássio, um trechinho? Para quem tinha dúvida, estamos em um estado de exceção. Ontem, uma decisão extremamente censuradora da Suprema Corte, uma farsa, uma verdadeira farsa essa decisão da Suprema Corte, que é de censura. O STF disse o seguinte: agora, a partir de agora, não precisa mais de ordem judicial para derrubar postagem. Então ele disse o seguinte: basta agora uma notificação extrajudicial à plataforma para que a plataforma seja obrigada a tirar a postagem. Recebendo a partir de agora uma notificação extrajudicial do Lindenberg Faria, porque o Chiquini falou que o Lindenberg Faria está no mandato por uma canetada de um juiz plantonista do Rio de Janeiro, e o Lindenberg disser que essa minha fala é fake news, eles não vão checar se o que eu estou falando é verdade ou não. Eles vão tirar minha postagem imediatamente do ar. Por quê? Porque agora o STF disse: recebendo uma notificação extrajudicial, o Lindenberg pode mandar um zap. No Brasil, se você mandar um WhatsApp e escrever no final do texto assim, esse WhatsApp, após a leitura, tem natureza e efeitos de notificação extrajudicial. Isso é uma notificação extrajudicial. Você não precisa contratar um advogado. Você manda um e-mail para a plataforma com o título notificação extrajudicial. Você coloca no final, esse e-mail tem caráter de notificação extrajudicial. Pronto, é isso que o STF disse que vale para a plataforma tirar do ar. Ou seja, se o Lindenberg mandar um e-mail pro Instagram, pro YouTube, pro X, dizendo que a postagem do Chiquini, que disse que ele está pendurado como deputado federal por uma canetada de um desembargador plantonista amigo do Rio de Janeiro, é fake news, a plataforma vai tirar minha postagem imediatamente. Por quê? Porque não quer ser indenizada. Vocês acham que as plataformas vão assumir o risco de serem responsabilizadas civilmente? Não! Toda notificação que chegar, eles vão tirar do ar. Imediatamente, é óbvio. A plataforma não vai checar minha postagem. Eles estão nem aí. Eles não querem perder grana. Eles são empresa privada. A Big Tech existe para ganhar money, para ganhar dinheiro. Ou seja, para não assumir o risco de ser processada, a empresa, a Big Tech, a plataforma, vai tirar a postagem do ar que for denunciada por qualquer pessoa desse país como desinformação, discurso de ódio, fala antidemocrática. Aqui está a censura. A esquerda, o PT, vai passar o dia inteiro, eles vão montar uma equipe, eles vão montar um exército denunciando extrajudicialmente, via e-mail, postagens da direita, postagens de influenciadores, postagens do povo que escancara a corrupção, que escancara a sacanagem. Pronto! E as Big Techs vão passar o dia inteiro derrubando postagens. E quais são, então, as postagens que o STF disse que deverão ser retiradas? Discurso de ódio serão excluídos. Discurso de ódio. Gente, o que é discurso de ódio? Falar que o Haddad está taxando de forma excessiva o povo é discurso de ódio? Pro Haddad é desinformação. O que é desinformação? O Lindenberg Faria vai falar que a minha postagem, escancarando a sacanagem que mantém ele deputado federal, é desinformação. Vocês acham que a Big Tech vai pesquisar se o que eu falei é verdade ou não? Claro que não, eles não vão perder tempo com isso. Tempo e dinheiro. Eles vão tirar do ar imediatamente, por quê? Para não serem responsabilizadas. E informações antidemocráticas. O que é antidemocrático? Vamos pra rua manifestar contra a ditadura da toga? Isso é antidemocrático. Derrubem a postagem do Jair Bolsonaro, que está convocando o povo para uma manifestação contra a ditadura da toga. Isso é antidemocrático. Derruba a postagem imediatamente.
Não existe lei que fale o que é desinformação, não existe lei que fale o que é discurso de ódio, e não existe lei que fale o que é fala antidemocrática. Não tem. Então, essa decisão, além de ser inconstitucional, absurda, então essa decisão, ela viola o poder legislativo. Essa decisão, além de invadir o poder legislativo, ela é inconstitucional, eu já vou mostrar e provar por quê. E ela legisla, inclusive, porque fala sobre temas que não existem lei no Brasil. Antes deles quererem dar uma decisão dessa, tinha que ter norma, tinha que ter lei no Brasil dizendo o que é discurso de ódio, desinformação e fala antidemocrática. Gente, com um e-mail, não precisa mais de uma decisão judicial para a esquerda derrubar normas. Ok, esse então não foi Alexandre de Moraes, como a gente falou aí, né? Deu um probleminha aqui devido a uma falta de energia que tivemos aqui nos estúdios, né? E a gente não pôde colocar aí o Alexandre de Moraes. Esse aí, gente, é o Chiquinho, hoje um dos maiores advogados do Brasil, que defende aí, inclusive, né, o pessoal que está preso lá na Papuda com aqueles atos do 8 de janeiro. É um advogado muito respeitado, ele é de Santa Catarina e hoje atua muito em Brasília, né? Em função dessa questão. E tem autoridade para falar sobre esse assunto aí, porque ele é uma pessoa que preza pela legalidade e pela democracia. E ele está super certo, porque julgar o que é fake news e o que é ato antidemocrático vai ficar agora subjetivo e vai ficar a briga, né? Hoje o PT está no poder, então vai querer tirar tudo que é da direita da internet. E amanhã ou depois, se a direita estiver no poder, vai usar também esse poder para tirar tudo que é da esquerda e a gente vai ficar nessa eterna confusão daqui por diante. Vamos ver o que é que dá, né? Olha, tá chegando aí para falar mais de política a Lisdeile Nobre e a nossa querida Larissa, né? E a gente volta logo depois. Vamos lá. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Você já está aqui no Politiza com Elas. Aqui a informação transforma e gera ações. Meu nome é Lisdeile Nobre e eu estou aqui com Larissa Araújo. Bom dia! Bom dia, bom dia! Venha passar esses próximos 30 minutos com a gente, refletindo a respeito dos fatos e das informações que fizeram notícias esta semana. E não foram poucos, hein, Lisdeile? Essa semana nós tivemos, assim, uma semana bastante movimentada, com os destaques, assim, nacionais e também locais, e a gente não podia passar despercebido nesse cenário, sem comentar, sem fazer uma análise técnica de tudo que tem acontecido nesse cenário, nos bastidores e também no protagonismo aí da política, não é verdade? Antes de começar as notícias da semana, né, nos bastidores nacionais, estaduais e municipais, eu queria falar da armação do seu óculos, ficou charmosa. Gostou? Gostei, ficou muito bom. Agora, vamos agora ficar com os olhares mais atentos ainda. Agora que a Analissa se torna mais afiada e afinada porque ela está enxergando agora a longa distância. Bem melhor. E falar em longa distância, vamos esticar um pouquinho para as notícias nacionais e vamos falar do interrogatório de Jair Messias Bolsonaro que esquentou aí o Supremo Tribunal Federal. Jair Messias Bolsonaro, ele prestou o depoimento ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Durante o interrogatório, ele admitiu, né? Às vezes com um tom meio debochado, de disfarçatez, um estado de sítio aí após o TSE negar o pedido ao PL, né, para anular as eleições de 2022. Então, Larissa, você acompanhou aí o depoimento
do ex-presidente, né, prestando ali um depoimento como réu no Supremo Tribunal Federal, algo novo na história do Brasil. Você acompanhou? Acompanhei e achei assim que muito pouco provavelmente vai existir, né, essa possibilidade da anulação mesmo da questão dos votos ali, né? Mas algo me chamou a atenção também nesse interrogatório, não sei se você já tinha percebido, né? É que houve ali um momento de ele tentou ocasionar ali um momento de descontração com o ministro, né? Perguntando se o ministro faria, né, uma parceria com ele ali, uma chapa com ele naquele momento ali, né? Ficou uma situação que foi até repercutido em alguns telejornais, né, a respeito disso, né? Que se Jair estava se utilizando de alguma estratégia, né, para tentar ali flexibilizar. Eu acredito que não, muito difícil. Ele, na verdade, ele estava querendo colocar um clima mais ameno, né? Não foi com aquele... todo mundo era aguardado esse depoimento, Larissa, porque todo mundo esperava um embate, né, entre dois rivais dentro do cenário político. Não podemos colocar o Alexandre de Moraes um rival político, né? Ele está no comando aí, do Supremo Tribunal Federal, né? Ele é uma liderança judiciária, é um presidente do Supremo Tribunal Federal, porém, né, o universo político coloca eles dois em situações de embate. Então se esperava, né? Mas o Jair Messias Bolsonaro baixou o clima, baixou o tom da voz e fez até, de certa forma, brincadeiras, né? Do tipo, você não quer ser meu vice nas próximas eleições. Mas a gente considerando ali, Larissa, os argumentos utilizados pelo Bolsonaro durante o seu depoimento, a gente pode considerar que ele não melhorou e também não piorou a sua situação enquanto réu. Por quê? Porque ele, de certa forma, confirma, né, utilizar de Estado, ter o planejamento de utilizar expedientes que está dentro da Constituição Federal, como estado de sítio, estado de defesa, durante aquele período ali que ele queria, né, questionar a validade das urnas, né, ele de certa forma ali nas reuniões com os generais, né, com o Freire Gomes, né, com os seus ministros, né, numa reunião que eles passaram ali nos slides, ali numa tela ali, uma minuta, que ele já fala que não é a minuta, que é uma coletânea de considerações, mas que era um papel que já falavam ali numa possibilidade de ter um estado de defesa, uma GLO, de ter ali um estado de sítio. Ele não negou isso, mas foi evasivo, fugiu de algumas perguntas. Tentou usar o argumento, né, da fraude das urnas, vamos dizer assim, e o ministro foi categórico em dizer que não há dúvida sobre o resultado das urnas, né, para que não deixe se perder essa legitimidade realmente do pleito, porque aí se você gera insegurança na população e a população passa realmente a não querer. A gente já tem um nível de abstenção muito alto no Brasil, é bom até falar sobre isso, nas urnas. E quando a gente coloca em dúvida, Lisdeli, qualquer tipo de resultado de legitimidade das urnas, é como se parte da população se utilizasse desse argumento para deixar de comparecer com o seu compromisso. A ação penal que Jair Messias Bolsonaro responde não se trata, né, especificamente da questão das urnas, né? Trata-se sim da sua conduta de gerar todo aquele ataque ao Supremo Tribunal Federal, né? Em tentativas de golpes de Estado, né? Em tentativas de atos antidemocráticos e em tentar derrubar as instituições que fazem parte de um governo, né? Que é o próprio Poder Judiciário. Ao ser questionado se ele, né, porque as declarações de Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordem, dá conta que ele pediu para fazer alguns ajustes na tal famosa minuta, né, da trama golpista. Mas ao ser inquirido a respeito desse enxugamento, Jair Messias Bolsonaro, ele foge pela tangente, ele dá desculpas evasivas ali e não responde diretamente. Ele confirma, sim,
que se tratava de um documento com várias considerações, mas ele não entra, não responde a pergunta de Alexandre de Moraes no que condiz a ter prisões, né? Ele fala, não, a gente não estava planejando prender ninguém, né? Mas ele não tira esse expediente. Então, de certa forma, ele confirma o que já está previsto nessa ação penal, porém não confirma ali as ordens de prisões do ministro, para o ministro Alexandre de Moraes, que foi, né, dito ali, confirmado por Mauro Cid, né, no seu depoimento perante ao Supremo Tribunal Federal. Verdade. Mas vamos sair do Supremo Tribunal Federal e vamos para o Congresso Nacional. Vamos. É só atravessar, o Politiza com Ela atravessa tranquilo a Praça dos Três Poderes e vamos passar aí para o Congresso Nacional. Quem andou por lá essa semana foi a ACM Neto. Tá lá no Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo muito próximo aqui da nossa realidade, né? Porque o que ele disse lá acabou impactando aqui também na Bahia. Mas vamos continuar, Larissa, em Brasília, né? Vamos continuar em Brasília, porque o Congresso Nacional entra em voltas e meias aí com o Planalto Central, na tentativa, o Planalto Central, de fazer reajustes na nossa carga tributária. E ó que a gente já paga tantos impostos, né, Larissa? Exatamente. Nós somos, para a população ter uma noção, nós estamos ali entre os 17 países com a carga tributária mais alta do mundo. Então, assim, a gente não tem um problema de arrecadação. A gente tem um problema, de fato, de gestão, como a ACM Neto acabou sinalizando, né, que não achava eficiente a gente transformar a problemática, passar essa problemática para a população, como se a população tivesse que pagar a conta de uma ineficiência da própria gestão, né? Exatamente, Larissa. A ACM Neto foi categórico ao dizer, né, ali na sua entrevista, ali dentro dos salões ali do Congresso Nacional, que, né, apesar, né, de termos uma das maiores cargas tributárias do Brasil, entretanto, isso não volta em serviços públicos eficiente para a população. Se já não contamos com um bom serviço de saúde, segurança pública e educação, né, que são as principais pastas do serviço público, por que aumentar ainda mais a carga tributária, sendo que boa parte do que a gente paga, quase 50% até 60%, se dá em cargas tributárias. Então, ele ali, Larissa, se posicionou, tá aí as imagens de ACM Neto, né? Ele se posicionou aí dizendo que teve uma reunião com a federação, que é conhecida, Larissa, como a Super Federação, né? Porque representa a maior bancada hoje, né, de fato, ali. Então, eles têm ali um impacto nas decisões, votações, exatamente, né? E ele deixou claro já, né, que vai ser definido que pelo veto, né, qualquer tipo de aumento de carga tributária, você falou muito bem que parafraseando o que ele estava dizendo, essas três pastas, segurança, educação e saúde, né, justamente as pastas em que a gente não apresenta um bom desempenho. Um exemplo para a gente ter ideia, né, o IDEB, a gente estagnou a nível Brasil. E alguns estados, se a gente for analisar, a gente piorou. Foi considerado pela época da pandemia, né? E também vieram outras questões, mas o que de fato acontece é o que Liseire falou. Não há conversão desses impostos numa qualidade de serviço que garanta resultados eficientes nos índices lá pra gente. Então, se a gente não tem bons resultados na educação, na saúde, esses aumentos, eles estão sendo convertidos em quê? Pois é, Larissa, a ACM Neto se posicionou lá essa semana em entrevista ali dentro do Congresso Nacional que qualquer projeto que venha aumentar a carga tributária, né, para o brasileiro cansado, suado de tanto pagar impostos, que a Federação União Brasil e Progressistas irá votar contrário. Mas, Larissa, o mundo da política não é tão simples assim, né?
não é qualquer posição de uma grande barreira que possa blindar, né, aumento da carga tributária. As últimas informações que o próprio presidente Lula diz que vai acelerar algumas emendas, né? Algumas emendas aí. O duro é muito parlamentar diante de tantas emendas aí, possa sim realmente votar contra ou a favor. Então, o jogo político não é nada fácil quando se trata aí de dinheiro, porque todos os parlamentares. E que, inclusive, dinheiro se faz política, né? Vamos sair de Brasília. Vamos dar um pulinho aqui mais para perto? Vamos para Salvador agora. Não tirando esse homem ainda de cena. ACM Neto hoje foi para as redes sociais, né, fazer um contraponto aí, um contrapé, ou seja, uma reação a Fabrício Pancadinha, deputado estadual, que diz que não ficará na base governamental, né? Não ficará ao lado do seu antigo, né? Vamos dizer antigo, mas atual ou ex, não sei nem mais como chamar, aliado político, porque foi a ele que deu toda a força e impulsionamento na última eleição municipal para Fabrício Pancadinha, que acabou sendo derrotada aí por Augusto Castro, mas ontem numa entrevista à rádio local, Fabrício disse que não está mais com a ACM Neto e sim vai para a base do governo estadual e estará com Jerônimo. Essa retirada de pantera cor-de-rosa, Larissa, já está fedendo chapéu queimado. Já. Infelizmente, a gente, quando fala de política, a gente não fala, infelizmente, dentro desse cenário, somente políticas públicas. A gente fala da política partidária. E não deveria ser assim, mas o que acontece é que quando acontece um pleito, Liz Daily, e o candidato ele se reelege, ou ele se mantém ali, né? O que a gente chama candidato de mandato, né? Ele tem ali o mandato nas mãos, fica muito mais difícil para ele caminhar se ele não estiver alinhado com a base do governo, né? É nítido que as prefeituras que estão ali, né, pegadas na mão do governador, eles têm realmente, assim, alguns privilégios a nível de dispersão de recursos maiores, né? E nenhum candidato eleito quer ficar de fora. Então, o que acontece é que depois das perdas e ganhos daquela disputa eleitoral, eles começam a se movimentar. Então, quem perdeu e quem ganhou, mas que continua no mandato, vai ali para a base do governo. Foi o que aconteceu com Fabrício Pancadinha, né? Para garantir esses 2 anos ainda que tem de mandato, ele queria ter ainda mais recursos para poder trabalhar, né? Continuar ali com suas ações. Então, ele acabou indo para a base governamentista, né? Mas aí não repercutiu tão bem assim, não somente entre a política, mas entre os próprios eleitores, né? Ele argumenta, Liz Daily, que o que for melhor para a população, né? Ele vai estar ali alinhado e que no momento quem tem o melhor para oferecer para a população, segundo Fabrício Pancadinha, é o governador Jerônimo Rodrigues. É uma fala que não caiu muito bem para a ACM Neto, né? Eu digo sempre, Larissa, que diante da política não tem casamento com fidelidade, né? Tem casamento por conveniências e por necessidades, né? Como o rio sempre corre para o mar, o deputado ou outro qualquer político o prefeito vai correr para onde tem os seus recursos e ele possa viabilizar o mandato dele, né? Então, eu não digo que se trata de uma coisa difícil, né? Não se trata de nenhuma dificuldade. Mas a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios e a gente já vai convidá-la para entrar aqui na nossa bancada, a prefeita de Itapitanga, Glis Dória, que vem falar de um arraial que é muito, muito, muito importante para a cidade dela. E eu digo mais, porque essa mulher dá um protagonismo para as mulheres. Gente, eu vou falar dela que já está aqui, já vou desejar as boas-vindas e vou dizer quem é essa mulher. Ela é Glis Dória, é administradora, especialista
em gestão pública, foi eleita com quase 60% dos votos. Mais do que nunca, números, gente, ela carrega uma bandeira simbólica. Eu digo, Larissa, que não é só para a cidade dela, não. Ela, Mona Lisa, carrega uma barreira, eu digo barreira porque eu estava falando de barreira também, né? Viu? Não deixa de ser barreira, mas eu queria dizer bandeira. Uma bandeira simbólica que é a primeira mulher a governar a cidade de Itapitanga. Nós temos, isso tem acontecido vários, né? Municípios estão tendo pela primeira vez as suas primeiras mulheres como prefeitas. Eu já vou passar a palavra para a prefeita Glisdória, mas é importante demais, principalmente a gente que também traz sempre aqui no programa a importância da representatividade da mulher no cenário político. A gente sabe como é difícil chegar lá e também permanecer nesse espaço tão desafiador, né? Mas o que chamou bastante atenção logo de cara nesses primeiros meses, Lisdeile, de gestão dela, é porque ela, de fato, tem protagonizado, né, ações que têm realmente trazido a mulher para esse cenário, né, de ações sociais. Então, isso foi muito destacado aqui na região. As pessoas têm percebido muito isso, né? Uma mulher também que entende de gestão, uma mulher que entende de administração. Então, a prefeita Glisdória tem se destacado muito nisso, né? Ela não é apenas o que a gente fala. Lisdeile escreveu uma crônica recentemente, não é apenas um enfeite, né? Ali uma mulher bonita, não, é uma mulher que entende sim, que está fazendo uma gestão assim que está chamando bastante atenção. Bom dia a todas. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento e poder falar um pouquinho de São João e de gestão. Olha, Glis, primeiro seja bem-vinda, né? A gente já parabeniza pela sua trajetória, pela sua gestão. Nós aqui estamos sempre acompanhando. E eu vi um tema que representa a sua gestão. Mulher de garra, mulher firme. As mulheres que fizeram história na sua cidade, inclusive você. Sim. E você dá esse protagonismo para um cenário que nós somos invisibilizadas, que nós somos escondidas, nós somos silenciadas. Como é esse cordel, esse repente gostoso que você teve essa magnífica ideia? Nosso São João é temático, né? E traz o tema do repente ao cordel. Contam a força da mulher no arraiá do Baforé. E nesse meio aí tem a palavra força, que é marca de mulher, né, gente? Força, coragem, determinação. E nós trouxemos esse ano esse tema para contar realmente a história de mulheres que fizeram a diferença em nossa cidade. A gente vem contando ao longo desses 3 meses a história de algumas mulheres, professoras, lavadeiras, bordadeiras, prostitutas, mulheres visionárias do município, trazendo à tona essa história tão importante que será contada em todo o São João. Em todo o São João. E você já vem contando essa história nas redes sociais. E eu ontem, essa semana, a gente preparando o material para recebê-la, a gente viu, e eu queria até pedir para Cássio, enquanto a gente vai fazendo uma entrevista aqui com o Glis, sem o áudio, Cássio, aqueles documentários que você fez com as protagonistas dessa festa. O povo, principalmente as mulheres de força, são protagonistas desse forró, né? As lavadeiras, que linda aqueles depoimentos, e elas serão ali homenageadas durante essa festa. Sim, a gente traz essas pessoas que às vezes são invisibilizadas, né, pela população, pessoas que às vezes esquecidas, e nosso município tem história, nosso Nordeste tem história. E a gente vem trazendo a história dessas mulheres tão importantes para a formação de nosso povo. Então, nosso município vem dessa raiz construído por pessoas simples, por mulheres trabalhadoras, por mulheres honestas, que construíram ali com simplicidade no dia a dia nosso município. A gente vem trazendo a ela, dando vez, dando voz a essas mulheres, agora nesse São João, mostrando a história delas. A maioria delas não estão mais com a gente, mas a família está, as pessoas conhecem quando a gente posta. Lembrei de fulana, lembrei de fulana. Isso é gratificante pra gente, porque são mulheres que inspiram. Glis, eu verifiquei a grade, né? E você faz questão, dentre outras atrações, de contemplar talentos de Itapitanga. Sim, gente, muito importante a gente trazer esse pessoal, né? São os talentos da terra, os artistas da terra. Nós começamos nossa festa no dia 18,
com as apresentações nos bairros Artistas da Terra, 18, 19 e 21. Todos os artistas foram, a gente fez reuniões, ouvi-los, trouxemos essa programação bem específica para eles e convidamos toda a população para estar com a gente nesses dias. Porque nosso São João começa dia 18, com as apresentações dos artistas da terra, que são as pessoas que estão lá no dia a dia com a gente. Nós precisamos cuidar e valorizar do nosso povo. Tem blocos lá, né? Não, eu ia falar assim, ela falou assim, né, de contemplar também artistas aqui da região, mas você conseguiu também trazer nomes de peso para esse São João, não é isso? Sim, nós temos blocos lá. Nosso dia 22 é aquele forró de rua, o forró de porta em porta. Aquele chamado arrastão, maravilhoso. O arrastão. Com aquele gostinho de terra, de casa, de vó, de aconchego. Aquele amendoim que fica na porta. Amendoim, o licor, a canjica. Nós estamos trazendo essa tradição que já é do nosso município para o primeiro dia, que é o domingo, né? E nós começamos esse dia com esse arrastão de porta em porta, que são os blocos. É a reunião dos blocos. E esses artistas também, nós temos também dia 22, 23, 24, artistas maiores, artistas de peso, que nosso povo pediu, a gente fez pesquisa, perguntou em rede social, escolhemos também mulheres, grandes nomes de mulheres. Valquíria. Brasileiras, Valquíria, Lara Amélia, tem a Maria, de Maria Cecília e Rodolfo. Eu vi. Então, assim, a gente vem trazendo essas mulheres para o protagonismo também. Será uma festa muito linda. Olha, falando em protagonismo, Lisdeile, eu vou até pedir espaço para a gente falar sobre isso, né? Eu estou sempre tocando no assunto para você, cara eleitor, quando eu sempre falo da personalidade política de um candidato, né? E quando ele se torna eletivo, é importante que você observe também a carreira pregressa de antes da política, né? O que a gente fala antes da política. E Glis nem sabe ainda, né? Mas eu já conheço Glis há muitos anos, não vou revelar a nossa idade. Do tempo da UESC, então ela já estudou lá, né, administração, então já chamava atenção, porque assim, eu sempre estou aqui falando das pessoas que moram em outras cidades e que vêm estudar na UESC, a dificuldade que é ir trabalhar, então assim, ela vai falar um pouco melhor sobre isso, mas não é uma mulher que caiu de paraquedas na política, né, é uma mulher que tem uma história, que acredita ali realmente, que entende de gestão, ela já tem uma experiência dentro da administração pública, antes mesmo de assumir o cargo como prefeita. E a gente queria que você pudesse, nessa oportunidade, falar sobre isso, tanto a sua trajetória, como também dos desafios que você tem encontrado na sua gestão. Larissa, eu quero até complementar, porque eu escrevi sobre isso, né? Essas mulheres políticas que não chegaram, porque a gente falou muito de Marina quando ela foi atacada, e a história de Marina é uma mulher como a de Glis, que não tem sobrenome na família de oligarquias políticas, né? Ela construiu a história, ela está construindo a sua história, porque ela não é esposa de prefeito, não é esposa de deputado, não é nada disso, ela está construindo. E isso a gente tem que mostrar, esse protagonismo, como é tema desse Arraial do Baforé, que eu quero saber o que é Baforé. Me deu essa curiosidade aí, então coloca tudo aí nessa resposta para a gente, prefeita. Pronto, começando aí, o Baforé é o primeiro nome da nossa cidade, antes de ser Itapitanga era Baforé. É o Arraial do Baforé. A gente está trazendo essa... Já é uma tradição antiga, a gente sempre traz o Arraial do Baforé, que é um arraial inesquecível. Falando da vida política, vou falar do profissional primeiro. A gente traz as pessoas que conhecem, que convivem, já dizem assim, eu desde pequenininha já tinha esse espírito de liderança, eu lembrei, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu lembro dela de algum lugar. Então, assim, foi da UESC, foi um momento muito importante para a gente, de amadurecimento, foi quando... eu digo que foi meu primeiro passo, assim, quando eu comecei a estudar, a gente tinha muita dificuldade com transporte, e a gente vinha de Itapitanga, que é um pouco longe, né, para a UESC, que é quase 90 quilômetros, e via aquela dificuldade das pessoas de estudar e fundei a Associação dos Estudantes, para a gente requerer direitos, para a gente conseguir um transporte de maior qualidade, e começou daí, né, então assim, a gente já traz esse histórico de lutas de classe, de luta mesmo. E com relação à política, eu digo que eu vim realmente pelo anseio da população, pelo trabalho, o que as pessoas viam do nosso trabalho, começaram a pedir. Não tenho histórico, tenho muito orgulho de dizer que vim de família humilde, estudei em escola pública toda a minha vida, porque temos escola pública de qualidade, não é isso? Então, assim, a gente traz esse contexto da política e realmente foi um chamado.
Eu digo que é um chamado da população, às pessoas de responsabilidade, de compromisso. Hoje as pessoas não pensam na política como era antiga. Eu digo, não é a política de antigamente. Hoje as pessoas querem qualidade, querem serviço, querem retorno do nosso compromisso, que foi o que eles acreditaram na gente. As pessoas acreditaram na gente. A gente tem que retribuir com compromisso, trabalho e responsabilidade. Esse primeiro semestre, vamos dizer, tem gente que fala os primeiros 100 dias, mas vamos colocar esse primeiro semestre. Como você resume esse primeiro semestre? Eu coloco os festejos juninos um serviço público. Sim. Porque é uma tradição e é algo que o ser humano precisa também de cultura e entretenimento, que faz parte dessa festa. Mas para além do São João, que é um serviço que é de responsabilidade dos nossos prefeitos e prefeitas, educação, saúde, né? Segurança pública, como tem sido esse primeiro semestre de gestão pública? E o São João também é importante para a economia local. Demais. Ele movimenta muito a economia. A gente já vê há 3 meses atrás o pessoal do comércio organizando o movimento que está na cidade. Quem é de Itapitanga já vê as pessoas dizendo, eu já estou indo comprar roupa de novo, eu já estou indo comprar produto de novo, eu estou indo comprar bebida. Então isso é também responsabilidade com o nosso município, com a economia local, né? E a outra pergunta? Olha, eu vou ter puxar o gancho dessa aí. Eu vi no Instagram do Arraial do Baforé, que eu adorei esse nome, Arraial do Baforé, que você deu consultoria para pessoas que querem locar a sua casa, uma sala de empreendimento do empreendedor para aqueles que querem locar a sua casa para esse momento de festejo junino. Eu achei isso formidável. A gente que anda, a gente que está no dia a dia ali na cidade, ouvindo a ponta, ouvindo as pessoas, a gente consegue perceber com mais facilidade o que as pessoas precisam. E a gente observou. Aí, voltando ao resumo do semestre, já vou pegar o gancho e falar disso. A gente estruturou o município e, dentre essa estrutura administrativa, a gente lançou a Sala do Empreendedor. Essa Sala do Empreendedor nos ajudou muito quanto a isso. A gente está lá com o pessoal dos catadores, fazendo reunião, explicando a eles que tem que trabalhar, mas tem um horáriozinho, EPIs, a gente está trazendo esse pessoal também de segurança de trabalho, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, polícia, é uma festa muito organizada. E esses 6 meses de governo é um desafio, né, gente? A gente chega novo, mas assim, eu costumo dizer que eu não foquei em 100 dias para trazer um resultado em 100 dias. Essa não era a minha preocupação. Quem vem da administração sabe que a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico. Exatamente. A gente precisa entender onde é que a gente está, saber o nosso orçamento, o que é que a gente pode fazer para a gente começar a trabalhar. Então, a gente usou praticamente esse semestre para diagnósticos, para formações, para a gente estar trazendo aí para a população segurança nas ações. Quando a gente fala de gestão participativa dentro do setor público, é um exemplo muito claro de tudo que ela está falando aqui, né? Então, você ouvir a população, uma gestora que está atenta à realidade do município, ou seja, ela tem ali a noção dos limites do município e também sabe da potencialidade. Sim. A partir do momento em que ela reconhece, né, ali, não, aqui é uma fragilidade, é o que a gente tem no momento, é isso aqui para ser trabalhado. E trabalha dentro da realidade, os resultados são os melhores realmente, porque está ali dentro da estratégia, né, o que a gente chama de estratégia. Eu sou entusiasta, Lisdeile também, quando a gente fala de mulher política, né? A gente sempre está aqui reforçando que é como se a gente tivesse que estar provando o tempo todo que somos capazes de algo, né? E aí, quando chega alguém que já está preparada, que não precisa provar nada, porque já tem um histórico, perceba que todas as ações que ela já tem desenvolvido nesse primeiro semestre foi também pautada nas experiências que ela já teve, na realidade que ela passava ali. Então, ela não ignorou aquilo que vivenciou, falou, não, eu passei por isso aqui, precisa ser consertado, vamos corrigir, porque não está correto, né? Então, quando você traz uma personalidade política para esse espaço e de fato representa, né, ali os anseios da sociedade, a gente merece realmente enaltecer o trabalho da gestão. Não tem sido incomum, mas tem sido comum os gestores públicos fazerem curso superior, né? Eu sou professora do curso de Direito, então eu tenho muitos alunos, vereadores, secretários de governo, que estão se capacitando com cursos para entender o funcionamento da máquina pública, porque o recurso público ele tem que ter a reunir várias forças, várias habilidades e conhecimento para ser aplicado e ter eficiência, senão você desperdiça o dinheiro ali facilmente, né? E o que me chamou a atenção na sua fala foi justamente isso. Você começou a sua fala, prefeita, dizendo assim, eu tenho
que prestar um serviço, mas um serviço que tem eficiência, que de fato vai mudar aquela realidade que eu encontrei. Então, eu acho que é muito, muito importante. Mas a gente está com o tempo aqui muito esgotado, né? Estamos aqui na programação da TVI News e já Barbosa vai chamar Kleber Torres, que tem mais entrevistados aqui. Prefeita, eu quero suas considerações finais e o seu convite ali bem cheio de Arraial Baforé, para que todos possam estar lá festejando com a senhora nesse momento tão delicioso que é o período junino. Agradecer, meninas, a oportunidade de estar aqui. Espero estar aqui novamente e falar um pouquinho da gestão, do nosso São João e convidar todos. Tenho certeza que será uma festa inesquecível, uma festa organizada, com segurança, com muita responsabilidade com os recursos públicos. E espero todos vocês no Arraial do Baforé. Então vamos lá para o Arraial do Baforé. Que dia que é? Dia 23, 24 e 25 de junho, próximo final de semana. 23, 24 e 25, em pleno São João, essa cidade vai estar com toda a cidade, porque quando tem aquele arrastão, toda a cidade está em festa. Então a gente fica aqui com Politiza, com elas, com essa grande mulher, Glis Dória, prefeita de Itapitanga, trazendo aí as novidades do seu São João. Fiquem com Deus e a gente te encontra aqui na próxima sexta-feira, às 10h20, aqui na grade de programação da TVI News. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Ok. A Liz dele volta na próxima semana com mais um quadro Politiza com Elas. Olha, gente, o Brasil, né? Tem coisas, aliás, que só acontecem no Brasil. Como dizem, né? A jabuticaba fora do lugar. Semana agora, o presidente Lula recebeu aí, em comemoração aos 130 anos de celebração, né? Só um minutinho, viu? Daqui a pouquinho a senhora passa aí. O Brasil comemorando aí com o Japão, né? Essa parceria diplomática, recebeu aqui a visita, né? Da princesa imperial Kako Akashimo, do Japão. E muita gente cruzou com essa senhora, essa princesa, num avião um avião comercial de carreira aqui do Brasil, da empresa Azul Linhas Aéreas, né? E foi um espanto. Por que o espanto? Ora, como uma princesa viaja de avião comercial, sabe por que isso? Porque no Brasil, a mulher do presidente pega um avião da Força Aérea Brasileira, que comporta 300 pessoas quase, um KC-30, e vai para a Rússia passear. Então, quando você vê uma princesa que tem um cargo, que tem um título de um país de primeiro mundo, que é o Japão, andando no avião comercial, parece um escândalo. Mas o escândalo é a
mulher do presidente Lula usar um avião que comporta quase 300 passageiros para viajar a passeio para a Rússia. Num encontro que só tinha ditadores, pessoas que mandam decapitar outras, pessoas que matam inocentes, pessoas que põem inocentes políticos na cadeia, e eles foram para lá. E a mulher do presidente Lula, né, que é a primeira-dama, pega um avião, gastando milhões de combustível, para ir para esse encontro de ditadores lá na Rússia, comemorando uma batalha que nem é nossa. Aquela batalha que eles comemoram seria nossa se comemorasse com os pracinhas da Força Aérea Brasileira, aliás, da Força Nacional, né, que na época era Forças Armadas de hoje, que foi para a Segunda Guerra ajudar. E eles morreram, muitos morreram em batalha e não são homenageados aqui no Brasil. Mas aí a primeira-dama pega um avião gastando milhões em combustível para viajar sozinha num avião que comporta 300 pessoas. Então esse é o paradoxo, né? E é por isso que a gente tem isso como paradoxo. Poderia ser normal uma princesa andar num avião comercial. Mas, devido às nossas mordomias, a gente acha isso anormal, né? E o Brasil passa hoje uma crise, olha, é porque, infelizmente, né, as grandes redes de televisão precisam do dinheiro, eu entendo isso, precisam do dinheiro do governo federal para se manter, elas não podem noticiar a verdade. Mas o rombo no Brasil hoje é enorme. O Brasil está à beira da falência, gente. Se o governo não estancar essa sangria, o ano que vem para a educação, vai parar a saúde, vai parar a Bolsa Família, porque não vai ter dinheiro para nada. Então é isso que acontece aqui no Brasil. Mas vamos lá. Kleber Torres já está aqui com a gente, daqui a pouquinho tem um quadro O Assunto É, mas agora ele traz uma entrevistada aqui, né, no nosso programa. Kleber, bom dia. Bom dia, Barbosa, bom dia, ouvintes. Eu estou trazendo aqui a Kátia Balduino Azevedo, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e também a advogada Leila Oliveira, a representante da OAB, que vão falar sobre a Conferência Municipal do Idoso. Qual o tema da conferência? Olá, nós estamos aqui no município de Itabuna, convidando todos vocês para a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Né? Na verdade, nós estamos já na 6ª estadual e nacional, mas o nosso município ainda está começando, engatinhando. Né? Então, nós estamos hoje convidando para a segunda conferência, que vai se realizar nos dias 17 e 18 de junho, ou seja, terça-feira e quarta-feira da semana que vem. Né? Na terça-feira, a conferência vai começar a partir das 15 horas, no Centro de Cultura, né, Adonias Filho, e no dia 18, que é a quarta-feira, vai ser o dia inteiro, a partir das 8 até as 15 horas. E a agenda, qual é o tema da conferência desse ano? O tema da conferência desse ano é Envelhecimento Multicultural e Democracia. Urgência por equidade, direitos e participação. Né? Então, assim, na conferência nós vamos estar trabalhando, discutindo eixos como financiamento de políticas públicas, né, para ampliação e garantia dos direitos sociais da pessoa idosa, fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa. Certo. Né? Nós temos também a discussão sobre proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, incluindo abandono social e familiar da pessoa idosa, participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices, consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa e como política do Estado brasileiro. Né? Então, nós temos muita coisa para ser discutida e precisamos do apoio da comunidade, né, de Itabuna, da região, que possam comparecer e nos ajudar nessa luta, que não é só minha, é nossa. Os idosos participam desses debates? São convidados a participar, sim. Nós temos, assim, apoio do pessoal dos CRAS, né? Nós convidamos as equipes que são atendidas pelos CRAS. Os idosos que queiram ir independentemente podem participar de instituições. Então, assim, é voltado para eles. Claro, você que tem menos de 60 pode ir contribuir nessas discussões, sim. Mas que o idoso também participe. É aberto para ele. Ele tem voz,
né, ativa nesses espaços para fazer propostas, para informar o que é que está acontecendo de ruim, que precisa melhorar, não? Então, assim, nós estamos assim abertos na conferência a levar essas discussões para o Estado, para o Nacional. Por que o Brasil tem 6 conferências e Itabuna só tem 2? Olha, acredito que nesse período todo aí, nesses quase 20 anos em que começamos a ter conferência, que a primeira aconteceu em 2006, né? Então, assim, de lá para cá, eu acredito que não temos dado tanta atenção a essa luta pelo direito do idoso. E aí é onde a gente precisa mostrar que não, que a gente precisa garantir esse espaço. Né? Nem todo município tem realizado conferências, porque você sabe que o Conselho convida, porém precisa do suporte municipal. Né? Precisa de uma equipe para poder estar trabalhando e montando esses espaços de discussão. E sozinho ninguém consegue fazer nada. E Itabuna tem políticas para o idoso? Quais as políticas principais que estão sendo executadas ou que são necessárias? Justamente você pegou num ponto que a gente vem discutindo bastante no Conselho e com o município. Itabuna ainda não tem uma política municipal voltada para a pessoa idosa. Uma política única. Não existe. Claro, existem políticas dentro do setor da saúde, faz-se um pouco pelo idoso. Dentro do setor da ação social, tem um pouco. Mas uma política que esteja realmente voltada para o idoso, ela não existe ainda no nosso município. É uma luta a mais para a gente discutir e tentar implantar no nosso município. O idoso tem representatividade política também em Itabuna? Você acha, na Câmara e tudo, ele tem espaço para isso? Infelizmente não, né? Infelizmente a gente não tem essa representatividade, estamos em busca disso, né? E assim, principalmente nas audiências públicas, a gente sente a ausência da população, dessa representatividade. Eles precisam se fazer presentes nesses momentos, né? Quando são convocados, quando são convidados a participar de uma audiência pública. Né? A gente, de vez em quando, tem ido à Câmara de Vereadores e falta aquele público representativo, né, nosso. Mas estamos aqui para convocá-los para essa conferência, onde a gente vai começar a mudar um pouco esse olhar, essa ação no município. Convoco todos vocês que estejam nos assistindo para irem à conferência. Se não puder, manda um representante, mas se façam presentes. Precisamos mudar esse perfil que se encontra. Né? A política pública, ela se faz com a participação social. Não é somente com o pessoal do Conselho, não é somente com o pessoal da OAB, não. É com a população também, discutindo o que é melhor para ela, o que é que está dando errado, o que a gente precisa corrigir. Então, e esse é o espaço de discussão. É o espaço de fazermos propostas, levarmos para a Secretaria Municipal, levarmos para uma Secretaria Estadual, chegarmos até a Nacional. Né? A gente precisa ocupar. Já tem alguma coisa nessa agenda para se reivindicar do governo federal e do Estado, por exemplo, para o idoso e do município também? Olha, são muitas as questões, né? Porque justamente o objetivo da conferência é promover essa participação social para essas propostas. Uma das propostas que a gente sempre tem levado para o Estado é a questão de uma delegacia especializada no atendimento ao idoso no município. Todo ano o nosso conselho está lá cutucando, solicitando, porque a gente tem observado que as demandas que chegam são grandes. Parece que isso foi uma reivindicação do GAC até, né? Isso, Grupo de Ação Comunitária, juntamente com as instituições, com a OAB, né? A gente está nessa luta para buscarmos esse atendimento prioritário. Porque nós sabemos que muitos que fazem a denúncia, às vezes se sentem intimidados na hora que chega o investigador, né? Porque diz, não, a prioridade geralmente é homicídio, latrocínio, né? Então, assim, não é levado como prioridade a pessoa idosa. E a gente entende que toda pessoa idosa importa, né? E tem uma certa urgência. Não é para daqui a 1 ano, 2 anos estar tentando resolver o problema, né? É para hoje. Então, a gente precisa estar atento a essa necessidade, essa urgência. E estamos aí
convidando todos para fortalecer essa luta, esses pedidos através da conferência. Agora a Delegacia do Idoso parece que só tem em Salvador, né? Só tem em Salvador. Vitória da Conquista também? Salvo me engano, em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, né? Agora, Kleber, nós conseguimos agora uma vitória, não é? Que a doutora Catiana, quando ela tomou posse, ela conseguiu um lugarzinho dentro da Delegacia da Mulher para atender aos idosos, ao acolhimento. Então, não é ainda o que a gente precisa, mas já é uma grande ajuda a gente já ter esse espaço lá, juntamente com a doutora Catiana, para atendimento aos idosos. E quais são essas demandas da idosa na Delegacia da Mulher? Olha, a violência ao idoso é uma realidade que a gente nem imagina que exista, certo? E é basicamente essa situação. Porque assim, a gente imagina que a violência é só a pancada, mas não. É a violência psicológica, é a violência patrimonial, financeira, né? Muitos idosos têm os seus cartões de benefício sendo apropriados pelos parentes ou até vizinhos, né? Que dizem que vão cuidar e acabam deixando aquele idoso numa situação constrangedora, de dependência. Então, assim, a violação de direitos, ela está em várias áreas, não somente na questão da violência física, mas na patrimonial, na psicológica, bastante. Né? Ela falou isso até na reunião do GAC, né? A delegada ela teve na reunião prestando conta do que já tinha feito, o que estava fazendo e o que pretendia fazer. Isso. A ADEAN é uma parceira nossa já, né? Nesse atendimento à questão do idoso. E a gente precisa reforçar esse pedido e a conferência é o local onde a gente pode estar fazendo essas solicitações. Tem um centro de saúde para o idoso? Ainda não. No município ainda não. Apesar de ter visto aí uma proposta, né, de que teríamos um centro de referência para a pessoa idosa, mas no município de Itabuna ainda não tem. Então, é uma situação a mais que a gente vem solicitando. Assim como tendo a mulher, bem que poderia ter um especializado para o idoso. Bem, nós estamos quase terminando o nosso horário. E o que é que você deixa de mensagem para o público para participar desse evento? Olha, é aquele convite mesmo de coração para que vocês se façam presentes na nossa segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Vai se realizar 17 e 18 de junho, terça-feira à tarde e quarta-feira o dia todo, lá no Centro de Cultura Adonias Filho. Esperamos todos vocês para lutarmos por essa causa. Não vamos abandonar os nossos idosos. Kátia e Leila, muito obrigado. Bom final de semana e sucesso na Conferência do Idoso. Muito obrigada. Também de fazer um apelo aos idosos, não é? Que eles passem a acreditar. Agora que eles também têm voz e têm representatividade. E o idoso tem voz e voto. Exatamente, tem voz e tem voto. Ele é o nosso principal público na conferência. Okay? Bom dia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Um bom dia, um bom trabalho. Agora nós vamos apresentar o assunto chama a vinheta. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente, é o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral no estado, inclusive aqui na região. O governo do estado também ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu a SAMU em todas as regiões da Bahia. E tem mais novas unidades habitacionais. É casa e vida nova para as famílias de Itabuna. Na Bahia é assim, governo do estado presente trabalha pra gente. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, dessa vez com o arquiteto e publicitário Kiko Assis, que tem 30 anos de estrada no campo da publicidade, trabalhou em várias agências de São Paulo e na Bahia, e também estudou arquitetura em Itabuna e participou também, nesse período de sua existência, de diversas campanhas políticas, algumas até trabalhamos juntos, inclusive. Kiko, o que lhe levou à arquitetura? Pois é uma longa estrada, né? Mas eu queria só abrir um parênteses para falar da minha alegria de estar aqui na TVI, porque é uma casa que eu vi nascer. Eu conheci Barbosinha, meu querido amigo Barbosinha, há cerca de 40 anos atrás, quando ainda ele trabalhava na TV. Aliás, conhecido a nível pessoal, num evento festivo e tal. Depois ele começou a trabalhar como repórter da TV Cabrária e com muita garra, muita determinação, ele conseguiu erguer essa TV. E eu acho isso de uma força, de uma vitalidade, um homem que merece todo o nosso respeito e por conta das dificuldades, porque imagine, os grandes veículos de comunicação que nós temos no Brasil, todos tiveram muito auxílio financeiro, aporte de dinheiro. SBT, Silvio Santos teve muito aporte de dinheiro do governo para montar aquela estrutura toda. A Record tem um universo de fiéis que ajudam a manter aquilo tudo. E a Rede Globo, a própria família Marinha, sempre foi família abastada. E nós temos aqui um guerreiro, um homem um visionário, que transformou um sonho em realidade com muita força e muito trabalho, não é? Isso é o suor do rosto, transformou isso aqui. Até do ponto de vista arquitetônico também, é interessante o prédio, ele foi feliz em tudo. Meus parabéns, o Barbosinha, você é um guerreiro e merece nossa honra e respeito. Voltando à arquitetura, pois é, a arquitetura na verdade, a gente começa a falar de arquitetura dizendo assim, que o arquiteto, de um determinado momento da vida, ele é o psicólogo, ele é o padre e ele é o gerente do banco. Porque diante do cliente, existe uma técnica chamada programa de necessidades, que a gente conversa com o cliente e ele vai expor as necessidades dele. Porque uma edificação, eu vou falar notadamente da residência, da casa, é o único bem que o homem realiza na vida dele, e ele tem a perspectiva de ser para sempre. É o único bem que ele conquista, que ele tem na cabeça dele, que é uma coisa para sempre. O resto é tudo muito efêmero. O carro ele troca, não sei o quê, mas a casa ele não troca. E por não trocar a casa, ele precisa que essa casa o atenda durante todas as fases da vida dele. Né? Então, nessa discussão, nesse embate do que a gente chama de brainstorm, para montar esse plano de necessidade, esse programa de necessidades, e a gente acaba ouvindo
os segredos do cliente, o que ele deseja, o que ele quer. Eu vou até contar um caso aqui para a gente quebrar um pouco o gelo, de um amigo que fez uma casa fantástica, maravilhosa e tal. E ele me chamou para conhecer a casa e eu fui. E ao chegar na casa, tinha uma escada maravilhosa, né? No centro da sala e tal, e na parte superior os dormitórios, até um home theater que era quase que um cinema, aquela coisa mais maravilhosa e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, e onde está o elevador? Ele falou, não tem elevador. Eu falei, peraí, você tem 60 anos, amanhã você tem 80. Como é que você vai subir e descer essa escada? E aí, como é que vai ser a sua locomoção aqui dentro desse espaço? E aí ele caiu na real. Porque a gente não pode fazer uma casa pensando no dia de hoje, a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar sempre que futuramente eu precisar de um banheiro que tem uma porta de 80 centímetros, senão a cadeira de roda não passa. O que é essa possibilidade real na vida de qualquer um? De uma enfermidade, de precisar passar uma maca por uma porta. Já imaginou? Você uma porta de 60 centímetros e uma maca não poder passar? Você tem que sair carregado nas costas com uma enfermidade que talvez nem possa passar por isso do ponto de vista físico. Você imaginou? Então, essas coisas que esse programa Necessidade, essa discussão pré-projeto, que é o anti-projeto, a gente tem que ter essa conversa com o cliente para a gente poder estabelecer as metas de presente, passado e futuro. Senão a edificação fica comprometida. Isso é só um parênteses que eu abri para a gente começar a falar propriamente da arquitetura e da arquitetura da nossa região, evidentemente. E o que você acha, por exemplo, de um prédio aí, Itabuna, é o caso de Itabuna, um prédio de 3 andares no centro da cidade e tal, de uma entidade, fizeram o projeto do prédio, o prédio começou a construir, descobriram que não tinha escada, e aí? Vixe, aí é problemático, Porque, primeiro que é o seguinte, o projeto executivo é aquele projeto que vai para a prefeitura. Uhum. Então, quando chega na prefeitura, isso é antes de colocar qualquer pedra no local. A prefeitura tem que aprovar. Então, se houve essa construção, o erro está na prefeitura, porque permitiu a construção. Porque hoje, salvo engano, o gabarito de Itabuna só permite edifícios sem elevador, por exemplo, com escada até 3 andares, 3 pavimentos. A partir de 3º pavimento é necessário elevador e tem que ter acessibilidade. Acessibilidade hoje é a palavra de ordem. A arquitetura, minha colega, sua filha, bem sabe disso, ela milita nessa área de construção sustentável. E hoje a palavra de ordem é essa, Kleber. Não se faz hoje nada sem pensar em acessibilidade. Eu acho que o rigor da arquitetura hoje está muito focado na acessibilidade. Depois a questão climática. Como dar o conforto a essa edificação. Como buscar tirar partido da natureza para você implantar isso dentro da sua edificação. Esse projeto que eu lhe falei foi há mais de 40 anos, não é recente, não. Tá. É um erro. Agora, você fala da arquitetura, sustentabilidade e permeabilidade. Como é que é isso? Como é que é esse casamento? É porque, na verdade, a gente tem que tirar partido das próprias manifestações naturais. Por exemplo, hoje quando você vai fazer uma edificação, uma casa, um edifício, o que seja o que for, um prédio comercial, você tem que entender que você tem as intempéries, você tem a chuva, você tem os ventos, você tem ensolejamento, quer dizer, você tem um horário do dia que o sol é muito forte em determinada fachada do prédio. Então você tem que construir hoje pensando em tudo isso. Você hoje não faz um gabarito de uma obra, gabarito que eu falo é aqueles marcação no chão para subir o edifício, sem observar esses critérios, porque amanhã você tem um edifício quente, sem ventilação, que ele acaba sendo insalubre para quem vai ocupar, por conta de uma negligência ou de uma falta de informação no nascedouro, no início do projeto. Então é fundamental hoje que você pense na sustentabilidade, no aproveitamento de águas, por exemplo. Hoje um edifício tem prédios hoje altamente autossuficientes. Eles são sustentáveis, ele tem a própria energia elétrica, ele tem o reaproveitamento das águas de chuva que transforma nas águas que vão regar plantas, os jardins que vai ser usado em banheiro, exceto para o consumo humano. Então, isso tudo é uma realidade, a arquitetura hoje ela caminha nessa direção, não tem como mais voltar atrás. Hoje os órgãos fiscalizadores são muito rigorosos nesse sentido.
você buscar uma arquitetura o mais sustentável possível, menos agressiva possível. Hoje o resíduo de construção também é um problema muito sério. É uma das indústrias que mais poluem é a indústria da construção civil, porque ela tem muito resíduo, tem muita sobra. E essa sobra, hoje já tem estudos, já tem empresas trabalhando em reutilização desses materiais, mas ainda é incipiente em determinadas regiões do Brasil. Ainda é muito tímido esse trabalho, mas é um problema que nós temos que encarar. Uma cidade como Itabuna, por exemplo, precisa pensar nas suas edificações e também nos seus rejeitos. Agora, Itabuna e Ilhéus são duas cidades com 200 mil habitantes, quase do mesmo porte, e com problemas diferenciados. Ilhéus, a questão é o relevo, aqueles morros que sempre estão descendo quando chove e tal. E o povo reclama das baronesas, que é de Deus, não é do itabunense nem de nada, né? E também o itabunense tem o problema das enchentes, das inundações e tudo. E como é que se concilia essas duas cidades? Como é que se compatibiliza o desenvolvimento? Elas foram planejadas? Essa pergunta é maravilhosa, porque existem soluções muito simples de serem aplicadas e com uma funcionalidade absoluta. Os grandes centros hoje estão utilizando uma técnica chamada jardim de chuva. O que é o jardim de chuva? É você transformar uma vaga de carro, uma vaga na rua de carro, na esquina, e transformar no jardim. Então, se você analisar do ponto de vista, vou trazer para Itabuna, para a gente poder ilustrar e as pessoas que estão nos assistindo poder entender mais ou menos visualmente a história. Você tem 12 quarteirões em Itabuna. Você teria 48 jardins de chuva, ou seja, em cada esquina de cada quarteirão, você tem uma vaga de carro sacrificada, mas ali tem um jardim de chuva, ali tem um canteiro, que é do tamanho de uma vaga de um carro. Esses canteiros, eles na verdade absorvem uma quantidade absurda de água. Ali você entroncando aqueles jardins de chuva na rede pluvial, você elimina em 99% o problema das enchentes na Cinquentenário, por exemplo. Estou dando exemplo da Cinquentenário. Os alagamentos, no caso. Os alagamentos. Você reduz ele em 90% por conta de ter essas válvulas de escape, né? E você pode fazer ele de várias formas. Esse jardim de inverno, ou jardim de chuva, eles podem serem feitos de uma forma mais simples, né, execuível do ponto de vista administrativo e financeiro da prefeitura, e pode ser mais complexo também, com canaletas, que é as biovaletas, que vai desembocar no rio, enfim. Você tem uma série de formas de fazê-lo. Tem o jardim de chuva mais simples, que é com pedra, que é com filtro, areia, pedra, vai filtrando aquela água vai para o lençol freático, sai da rua, porque nós temos uma cidade impermeabilizada. Isso é bom, porque do ponto de vista do progresso, você fala assim, a rua está asfaltada, sim, mas ela é plastificada, a água vai para onde? Então, as águas hoje